estudantes, tudo bem com vocês? Estão se cuidando, passando álcool em gel, usando máscara? Bem, eu espero que sim. Eu sou a professora Alessandra Endi e vou estar com vocês nessa nossa aula de matemática. Então vamos lá? Bem, primeiramente anote aí o que você vai precisar para a aula de hoje. Nós vamos precisar de um caderno ou uma folha para anotação, lápis, caneta, lápis ou borracha e também uma régua. Então eu vou dar aí um tempinho para você buscar o seu material. E aí, separou seu material? Bem, antes da gente começar a abordar o assunto da aula de hoje, que tal relembrarmos um pouquinho o que a professora Suelen trabalhou na aula com vocês? Vamos lá! Bem, na aula passada foi trabalhado o conceito de razão. Mas o que é a razão? A razão a gente pode representar da seguinte maneira: A sobre B, né? A está para B, ou então A, dois pontinhos B, né? Que é para separar também a ideia da razão. A leitura da razão ela pode ser feita de três maneiras diferentes, ó. Razão de A para B, razão entre A e B, ou então A está para B. Então, quando a gente estiver trabalhando com a razão, a gente pode estar utilizando aí ao mesmo tempo essas três nomenclaturas, essas três formas, né, de falar a representação de uma razão. Além disso, nós vimos também as razões especiais. Razões especiais, quais seriam essas razões especiais? Primeira delas, foi trabalhada a ideia de escala, ou seja, a escala nada mais é do que a razão entre a medida do desenho e a medida real. Tá? Foi trabalhado inclusive um exemplo, né, explorando essa ideia aí da escala. Também foi trabalhada a razão especial velocidade média. O que é a velocidade média? É a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. E a outra razão especial foi a densidade demográfica. A densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área de uma determinada região, ou seja, o número de habitantes da região e a área dessa região. Então essas foram as três razões especiais trabalhadas. Além disso, também foi trabalhada a ideia de proporção. Mas o que é uma proporção? A proporção ela acontece quando nós temos duas razões iguais, como está ali no exemplo, ó. A está para B, assim como C está para D. Ou então eu posso representar aqui utilizando esses dois pontinhos. Mas um exemplo de razão de duas razões iguais. Por exemplo, 4 está para 2, assim como 8 está para 4. Aí eu tenho uma proporção, porque a razão de 4 para 2 é 2. E a de 8 para 4 também é 2. Ou seja, essa constante da proporção é 2 para as duas razões. Por isso, aí existe uma proporção. Então, como é que eu faço a leitura? A está para B, assim como C está para D. Outra ideia que nós trabalhamos também foi a propriedade fundamental da proporção. Então, a gente precisa entender aí quais são os extremos e quais são os meios da proporção. Nesse caso, ó, o A e o D eles estão representando os extremos e o B e o C estão representando os meios. Então, nesse caso, ó, A está para B, assim como C está para D, é uma proporção. Com isso, eu posso fazer a seguinte multiplicação, ó. A vezes D resulta em B vezes C. Essa é uma propriedade fundamental da proporção que nós vamos utilizar muito na aula de hoje. Então, é importante a gente relembrar dessa propriedade fundamental. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? A leitura que a gente faz aí dessa propriedade fundamental. Bem, então vamos lá para o objetivo da nossa aula de hoje, os objetivos da nossa aula de hoje. O primeiro dele, explorar problematizações envolvendo as ideias de razão e proporção. Então a professora Suelen, na aula passada, ela trabalhou bastante os conceitos de razão e proporção. E na nossa aula de hoje, nós vamos problematizar esses conceitos, nós vamos trazer situações do dia a dia, problemas, para poder trabalhar com esses conceitos mais próximos da nossa realidade, do nosso cotidiano. Nós também vamos identificar situações de proporcionalidade direta e inversa, né? Então, quando que a proporção vai ser direta?
Quando cresce uma grandeza e cresce outra, diminui uma grandeza, diminui a outra. Mas quando que ela vai ser inversa? É quando o inverso acontece, ou seja, quando cresce uma, diminui a outra, ou o oposto. E também vamos observar uma situação em que as grandezas não são proporcionais, tá? Então a gente vai trabalhar com essas situações. E também determinar um valor desconhecido numa situação envolvendo grandezas proporcionais. Aí a gente vai descobrir qual é o processo para a gente entender esse elemento, esse quarto elemento que falta na situação problema proposta, ok? Então esses são os nossos objetivos da nossa aula. Antes da gente começar aí os próprios conceitos e problemas, peço para você fazer o registro da seguinte maneira. Então, lá já você separou o seu caderno, o seu material. Então, no seu caderno de matemática, você vai colocar a data, né, da aula de hoje e vai colocar lá, proporcionalidade, razão e proporção, segmentos proporcionais. Vou dar um tempinho para você fazer essa anotação. Então, fez aí a anotação da data e a aula de hoje? Vamos então para o nosso primeiro problema, nossa primeira problematização. Note lá comigo, vamos fazer a leitura. Com um pacote de refresco, é possível preparar 2 litros de suco. Então, imagine a situação, um pacote de refresco eu consigo fazer 2 litros de suco, né? Um pacote rende 2 litros, ok. Quantos pacotes serão necessários para preparar 6 litros? Então, um pacote rende 2 litros, então 6 litros, quantos pacotes eu vou precisar? Vou dar um tempinho aí para você pensar nessa situação. Não precisa fazer o registro. Aqui eu quero que você só pense numa possibilidade de solução. E aí, chegou a alguma conclusão? Então vamos lá analisar essa seguinte situação. Primeiro vamos tabular os dados para conseguir visualizar de modo geral a proposta, os dados do nosso problema. Bem, pacotes de refresco. Nós temos um pacote de refresco que vai nos render 2 litros de suco. Até aí foi os dados que o enunciado nos forneceu. E aí ele quer saber, para 6 litros de suco, quantos pacotes de refresco eu vou precisar. Lembra que a professora Suelen já trabalhou com a ideia de equações. Então, quando a gente não sabe qual é esse valor, a gente pode muito bem representar por uma incógnita, uma letra, né? Aqui a incógnita escolhida foi a incógnita x, mas eu poderia utilizar qualquer letra para representar este valor desconhecido, ok? Bem, o que acontece aqui? Se eu aumento a quantidade de litros de suco, o que vai acontecer com a quantidade de pacotes de refresco? Será que vai aumentar ou vai diminuir? Se eu vou fazer mais sucos, eu vou precisar de mais ou menos refresco? Bem, nesse sentido, eu vou precisar de mais refresco. Note que as setas aqui, elas estão no mesmo sentido, no sentido de crescimento. Eu cresci a quantidade de sucos, então eu vou crescer a quantidade de refrescos. Isso significa o quê? Que a minha grandeza é direta ou inversa? Ela é diretamente proporcional, porque cresceu uma grandeza, cresceu a outra. Então agora, a nossa próxima etapa é descobrir aí qual é esse valor desconhecido de x, ou seja, qual é a quantidade de refresco que a gente vai precisar para fazer os 6 litros de suco. Vamos lá? Bem,
Aqui, ó, grandeza diretamente proporcional. Às vezes a gente pode encontrar, né, a abreviação com essas 3 letras iniciais, GDP, né, mas ela significa aí grandezas diretamente proporcionais. Aqui eu montei a minha proporção, lembrando que proporção significa 2 razões iguais. Ela acontece, a proporção, quando eu tenho 2 razões iguais. Então, 1 está para x, assim como 2 está para 6. Então, como é que eu posso resolver essa situação para descobrir o meu valor de x, a minha incógnita? Lembra lá da propriedade fundamental da proporção, propriedade da proporção? O que dizia lá? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Então, x vezes 2 ou 2 vezes x, 2x. 1 vezes 6 igual a 6. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu tive aqui uma equação. Então, 2x é igual a 6, ou seja, o dobro de x me resulta em 6. Mas eu não quero saber o dobro de x, eu quero saber o valor de x, de 1x. Então, o que eu posso fazer aqui? Esse 2 que está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Lembra que a professora Suelen trabalhou lá a equação? Tudo que eu faço de um lado da igualdade, faço do outro. Nesse caso, para eliminar esse 2 que está multiplicando x, eu posso dividir ambos os lados por 2. Se eu divido aqui por 2, 2x divididos por 2 me resulta em x. Se eu divido 6 por 2, o que eu vou obter como resposta? 3. O que isso significa? Que o meu x é 3. Ou seja, 6 litros de suco eu vou precisar de 3 pacotes de refresco para poder me render essa quantidade aí de 6 litros de suco. Ok? Então aqui, ó, resposta final. Serão necessários 3 pacotes de refresco. Ok? Eu vou dar um tempinho aí para você registrar essa nossa solução. E aí, fez o seu registro? Bem, antes da gente passar para a nossa próxima problematização, quero ressaltar uma informação com vocês. Quando a gente faz essa multiplicação utilizando lá a propriedade da proporção, nós também conhecemos essa operação, esse processo, como regra de 3. Tá? Então, quando a gente faz o processo utilizando a propriedade da proporção, nós nada mais estamos fazendo aqui usando a regra de 3, que é um processo que a gente utiliza para vários exercícios aí que envolve a proporção, várias atividades que envolvem a proporção, ok? Então vamos lá para a nossa próxima problematização. Nós temos a seguinte situação, ó, uma torneira que despeja 15 litros de água por minuto enche uma piscina em 4 horas. Então vamos imaginar a situação, uma torneira despeja 15 litros de água por minuto, ela enche uma piscina em 4 horas. Imaginou a situação? Bem, continuando, em quanto tempo essa torneira encheria a mesma piscina se despejasse 30 litros de água por minuto? Bem, aqui eu tinha 15 litros de água por minuto, agora eu tenho 30 litros de água por minuto. O que aconteceu com a minha vazão da torneira? Ela aumentou, né? Antes era 15, agora foi para 30. O que será que vai acontecer com o tempo que eu levo para encher a piscina? Será que ele vai aumentar ou vai diminuir? Vou dar um minutinho para você pensar nessa situação e eu já volto para a gente poder resolver.
Então note, a pergunta que eu te fiz foi para a gente analisar se a grandeza vai ser, as grandezas, né, serão direta ou inversamente proporcionais. Então vamos lá. Primeiro a gente pode organizar os dados da seguinte maneira, como a gente fez no exercício anterior do suco e refresco. Bem, a gente tem aqui a torneira e a sua vazão, que é em litros por minuto, e nós temos o tempo, que é em horas, para encher a piscina. Bem, a torneira com uma vazão de 15 litros por minuto enche a piscina em 4 horas. Agora nós temos uma vazão de 30 litros por minuto. Então, quanto tempo vai levar para encher essa piscina? O que eu vou colocar aqui? Um valor desconhecido eu posso representar por uma incógnita. Nesse caso, a incógnita escolhida também foi a incógnita x, ok? Então, agora analisando se a grandeza é direta ou inversamente proporcional. Note que o 15 e o 30 aumentou a minha vazão da torneira. Mas se eu aumentei a minha vazão da torneira, significa que eu vou encher minha piscina mais rápido. Ou seja, o tempo que eu vou levar para encher minha piscina vai ser menor. Então, essa grandeza cresceu, porém essa diminuiu, certo? Então, eu vou aumentar a vazão da minha torneira, mas daí eu vou diminuir o tempo que eu vou levar para encher a piscina. Ou seja, eu vou encher a piscina mais rapidamente. Concorda? Então, a minha grandeza aqui, ela é dita grandeza inversamente proporcional, certo? Então, cresceu uma grandeza, diminuiu a outra. Então, ela acontece de modo inverso. Então, para resolver a nossa situação, para determinar aí o valor da nossa incógnita x, um ponto só que muda para poder montar a minha proporção, tá? Então, qual que é a minha proporção? 15 está para 30, ou seja, 15 litros está para 30 litros, né, por minuto. Porém, na hora que eu for montar essa razão aqui, eu vou inverter, né, porque é uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu vou colocar aqui o x está para 4, não o 4 está para x. Agora sim eu tenho uma proporção, certo? Ou seja, a proporção acontece quando eu tenho duas grandezas iguais. Vou resolver, né, usando aí o meu processo da regra de 3, né, ou aplicando, né, a propriedade da proporção. Então, eu tenho aqui que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ok? Então, multiplicando aqui, ó, 30 vezes x, 30x, 15 vezes 4, 60. Ou seja, eu tenho uma equação. O que é essa equação? 30 vezes x é igual a 60. Eu quero determinar aí o valor do meu x. Então, quem que eu preciso tirar aí do primeiro membro? O 30. Como o 30 está multiplicando o x, se eu dividir ambos os lados da igualdade por 30, o que eu vou ter aqui no primeiro membro? X, porque 30 divididos por 30 dá x. E o que eu vou ter no segundo membro da minha igualdade? 60 divididos por 30. Ou seja, eu dividi os dois lados por 30. Ou então, eu passei o 30 dividindo, vocês estão acostumados com isso também, né? Então, eu vou passar do 30 para o outro lado dividindo, já que ele está multiplicando. Também é uma outra fala que a gente utiliza aí para resolver a equação, mas o processo é o mesmo. Porém, quando a gente fala eu vou passar o 30 dividindo, eu já estou pulando essa etapa de dividir pelos dois lados, ok? Então, o que eu tenho aqui? X igual a 60 por 30. Então, fazendo essa divisão, ó, x é igual a 2, porque 60 divididos por 30 resulta em 2. O que é o significado desse 2 nesse contexto? Bem, o 2 é o tempo, ou seja, o tempo em horas que eu vou levar para encher minha piscina. Então, repetindo, eu tinha lá 15 litros, a vazão da torneira de 15 litros por minuto, eu levava 4 horas. Agora, aumentei minha vazão, vou levar menos tempo, vou levar 2 horas. Então, resposta, a torneira levaria 2 horas para encher a piscina. E aí, o que você achou dessa solução? Vou dar um tempinho aí para você fazer o registro.
então vamos recapitular. Na problematização 1, nós trabalhamos com a ideia do suco e o refresco. As grandezas eram diretamente proporcionais. Nessa situação da torneira e da piscina, nós trabalhamos com grandezas inversamente proporcionais, certo? Mas lembra também que no comecinho da aula eu falei que nós veríamos uma situação de grandezas não proporcionais? Poxa, professora, você já deu spoiler aí que a próxima situação é de não proporcional, mas vamos analisar aí o problema. Problematizando. Um pai registra a altura do filho em um quadro. Observe. Então eu tenho lá o filho com 5 anos de idade, a altura dele era de 1,05 m. Com 10 anos de idade, 1,56 m. Com 15 anos de idade, 1,62 m. Bem, isso significa o quê? O que eu posso concluir dessa tabela aqui que o pai, desse quadro que o pai registrou? Que conforme foi passando a idade do filho, a altura dele foi aumentando. Até aí tudo certo. Mas será que ele aumenta essa altura numa razão? Numa constante de proporcionalidade? Será que eu posso concluir isso? Então, se eu tiver daqui a 5 anos eu vou aumentar, a minha altura vai aumentar em tanto? Mais 5 anos a minha altura vai aumentar nessa mesma proporção? Será que eu consigo estabelecer essa proporção? Bem, com essas informações é possível saber qual será a altura do filho aos 20 anos? Então aqui eu tenho 5, 10, 15 e 20. Se eu colocar aqui a idade dele aos 20 anos, eu vou conseguir estimar qual é a altura desse filho. Bem, transportando então as ideias desse quadro aqui para a nossa próxima tela, nós temos lá então 5 anos, 10 anos, 15 anos e as respectivas alturas. Note que de 5 para 10 anos, o que aconteceu? A gente dobrou a idade, ou seja, multiplicamos por 2. Bem, se a grandeza for proporcional, eu vou ter que dobrar essa altura também. Mas se eu dobro essa altura, será que o dobro de 1,05 m é igual a 1,56 m? Bem, note o seguinte, quando a idade dobra, a altura não dobra. De 1,05 m para 2,10 m. Ou seja, aqui de 1,05 m eu teria que dobrar, ou seja, concluir nessa segunda lacuna aqui 2,10 m, e não é isso que acontece. Ou seja, eu não consigo estabelecer uma proporcionalidade. Então, o que eu digo? Que são grandezas não proporcionais. Eu não consigo estimar a altura do filho apenas dobrando o número a idade dele, ou seja, de 5 para 10, de 10 para 15 ou de 15 para 20. Logicamente, eu não vou conseguir, não é possível saber qual será a altura do filho, pois as grandezas não são proporcionais. Ou seja, a pergunta lá era 20 anos, se eu conseguia, com a idade dele de 20 anos, estimar qual seria a sua altura. Então, a resposta nesse caso é que eu não consigo estimar essa altura, porque as grandezas não são proporcionais, ok? Bem, agora é a sua vez. Então, vamos lá. Um celular custa R$900. Gabriel comprou à vista esse celular e ganhou 10% de desconto. Quanto Gabriel pagou pelo celular? Então pensa lá, R$900, eu ganhei 10%, quer dizer, Gabriel, ganhou 10% por pagar o celular à vista. Quanto que ele pagou nesse celular? Aí eu vou dar um tempinho agora para você registrar e pensar na sua solução, ok?
Qual foi a sua conclusão? Bem, eu posso também organizar esses dados no seguinte quadro. Ó. Eu tenho o preço e tenho o percentual. Bem, R$900 que o celular custa, R$900, Gabriel comprou à vista e ganhou 10% de desconto. Ou seja, R$900 ele não corresponde aos 10%, ele corresponde a 100%, ou seja, o valor cheio do produto, o total. 10% é o valor do desconto. Então é isso que eu quero descobrir, qual foi esse valor do desconto. Ó. Por isso que a gente determinou por uma incógnita X, porque é um valor desconhecido, certo? Então aqui, ó, novamente esse quadro, ó, 900 corresponde a 100%, então 10% quanto que vai corresponder da parcela desse produto, do valor desse produto de R$900. Vamos observar se a grandeza é direta ou inversamente proporcional. Se eu aumento aí o meu percentual, o que acontece com o meu produto, com o preço do meu produto? Ele também aumentaria. Nesse caso, eu diminui o percentual, né, de 100 para 10, o que vai acontecer com o meu preço? Vai diminuir. De 900 vai ser quanto essa parcela de 10%? Vamos utilizar a grandeza diretamente proporcional. Vamos utilizar aquela propriedade da proporção, ou então o processo da regra de 3. Produtos dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? X vezes 10 é x vezes 100, ou 100 vezes x, que vai me resultar em 100x, e 900 vezes 10, que vai me resultar em 9.000. Então, 100x é igual a 9.000. Mas eu não quero saber o valor de 100x, eu quero saber o valor de x. Então, aí eu posso passar esse 100 dividindo, ou então dividir dos dois lados por 100. Né? Porque eu quero deixar somente o x nesse primeiro membro. Então, se eu divido aqui por 100, ó, 100x divididos por 100 vai me resultar em x. E 9.000 divididos por 100 vai me resultar em 90. 90 o quê? R$90. Ó. 10% dos 900 vai me resultar em R$90. Esse é o valor do desconto. E aí, eu respondi o problema? Lembra lá que a pergunta do problema é qual é o valor pago por Gabriel? Eu não descobri ainda o valor pago por Gabriel, eu descobri o valor do desconto. Mas qual que era o valor do produto? Bem, o valor do produto era R$900. Eu tive R$90 de desconto. Quanto que eu vou pagar no produto? R$810. Ó. R$810 vai ser o preço final pago com o desconto de 10%. Certo? Ah, eu poderia calcular isso de outra maneira? Poderia. Poderia pensar lá, em vez de pensar em 10%, pensar em 90%. Por que 90%? Porque 90% dos R$900 é o que ele vai pagar no produto. Então, eu poderia calcular 90% vezes os R$900. Eu chegaria nessa mesma conclusão, de R$810 o valor pago do produto. Certo? Então, um tempinho aí para você poder registrar essa resposta. Então vamos lá para uma segunda situação? Bem, com uma lata de leite condensado é possível preparar 40 brigadeiros de 15 gramas cada um. Quantos brigadeiros, pesando 20 gramas, podem ser preparados com uma lata de leite condensado? Notem que a palavra pesando aqui foi colocada em aspas. Por que foi colocada em aspas? Porque pesando é como a gente usa no dia a dia. Mas o correto seria massa, né, e não peso. Porque o peso está relacionado, além da massa, multiplicada pela força da gravidade. Então, o peso é uma força, muito utilizada, inclusive, aí nas ideias da física. Então, quando a gente fala pesando, o correto seria a massa, tá? Então, repetindo a situação do nosso problema aqui, ó. Nós temos brigadeiros e temos o peso.
Então, nós temos 40 brigadeiros de 15 gramas cada um. Então, tá aqui nossos 40 brigadeiros e 15 gramas cada um. Tá aqui 15 gramas cada um. Bem, quantos brigadeiros? Então, a nossa incógnita, ela vai estar na coluna dos brigadeiros, porque é ele que nós vamos, a quantidade de brigadeiros que nós vamos querer descobrir. Então, tá aqui, ó, incógnita X. Quantos brigadeiros, pesando 20 gramas, aqui vai aparecer nossas 20 gramas, podem ser preparados com uma lata de leite condensado? Vamos analisar, então, a situação da seguinte forma. Brigadeiros, 40 brigadeiros, pesando 15 gramas. Quantos brigadeiros eu consigo fazer pesando 20 gramas? Vamos analisar se a nossa grandeza primeiro é direta ou inversamente proporcional. Então, se eu aumento o peso do brigadeiro, né? Antes eu fazia um brigadeiro um pouquinho pequenininho, agora eu aumentei um pouquinho o peso dele, né? A massa dele. Então ele está pesando um pouquinho mais. Será que eu vou conseguir fazer mais ou menos brigadeiros? E aí, o que você acha? Bem, se eu aumentar a massa desse brigadeiro, eu vou diminuir a quantidade final de brigadeiros que eu vou ter feito, né? Porque eu vou acrescentar um pouquinho mais de peso em cada um, logicamente que a quantidade final vai ser um pouco menor. Então, note que quando cresce o peso, a quantidade de brigadeiros decresce, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais, ó, grandezas inversamente proporcionais. Lembra que para resolver as grandezas inversamente proporcionais, ó, aqui eu tinha 40 está para x. Eu inverti para poder estabelecer a minha proporção com 15 está para 20. Então, de 40 está para x, ficou x está para 40. Porque é grandeza inversamente proporcional. Se fosse diretamente proporcional, eu não precisava fazer essa inversão. Então, x está para 40, assim como 15 está para 20. Ok? Então, vamos aplicar aí a propriedade da proporção, né? Ou também o processo da regra de 3, e fazer aí, ó, a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação, né? O produto dos meios, tá? Então, x vezes 20 ou 20 vezes x é igual a 20x. E 40 vezes 15 me resultou em 600, ok? Quero saber o valor de x e não de 20x. Então, o que eu vou fazer com esse 20? Eu passo lá dividindo, ou divido por os dois lados por 20. Fazendo esse cálculo de 600 divididos por 20, eu concluo que x é igual a 30. Mas o que é esse 30? É a massa? Né? Em gramas ou é a quantidade? Bem, esse 30 é a quantidade de brigadeiros. Então, o que acontece? Ó? Quando eu aumentei, né, deixei o meu brigadeiro um pouquinho mais robusto, a quantidade final de produtos que eu consegui fazer, né, que eu consegui montar aí de brigadeiros foi um pouquinho menor. Ó. De 40 caiu para 30, certo? Então, vamos lá. Quantidade de brigadeiro pesando 20 gramas são 30 brigadeiros. Resposta final, podem ser preparados 30 brigadeiros. Ok? Então, vamos para a nossa terceira situação. Bem, observe os triângulos a seguir. Eu tenho aqui na tela dois triângulos. Primeiro, vamos lembrar lá da nossa aula de geometria, como que a gente faz para nomear esses triângulos? Bem, esse triângulo aqui eu posso nomeá-lo como triângulo ABC. Esse segundo triângulo eu posso nomeá-lo como triângulo DEF. Então, aqui eu tenho o meu triângulo ABC e aqui eu tenho o meu triângulo DEF, ok? Foram me dadas algumas informações nesses dois triângulos. Nesse primeiro triângulo, foi me dado a medida do lado AC, ou também eu posso chamar de CA, que mede 3 centímetros. Foi também me dada a medida do lado BC, ou CB, que mede 6 centímetros. Porém, está me faltando a medida do lado AB, ou BA, que está aqui denominado como uma incógnita X, tá? Agora, no meu segundo triângulo, no meu triângulo DEF, foram me dadas todas as medidas, ou seja, a medida do lado DE ou ED, que mede 3 centímetros, a medida do lado EF ou FE, que mede 4 centímetros, e a medida do lado FD ou DF, que mede 2 centímetros, certo? Então, interpretando esses dois triângulos, são essas informações que nós temos. Agora, vamos olhar para a nossa questão. Qual é a razão entre as medidas do maior lado do triângulo ABC e do maior lado do triângulo DEF? Então, ele quer a razão entre as medidas do maior lado do triângulo ABC e do maior lado do triângulo DEF.
Então note, ó, se eu olhar para o triângulo ABC, qual que é a minha maior medida? A medida do lado BC ou CB. Agora olhando para esse triângulo, para o DEF, qual é o lado de maior medida? De medida é do lado, né, EF, que mede 4 centímetros. Ó. Então aqui ele vai ficar também marcado. Então eu tenho BE e FE, ou EF e CB, como eu quiser denominar nesse sentido. Então qual é a razão entre as medidas do maior lado do triângulo ABC e do maior lado do triângulo DEF? Vou dar um minutinho aí para você pensar nessa situação. Bem, é importante que nesse momento, além de você pensar na situação do problema, você também faça o registro, tá? Do triângulo ABC, do triângulo DEF, para ficar bem registrado aí no seu caderno para você analisar depois as razões. Bem, ele está pedindo a razão entre a medida do maior lado do triângulo ABC. Então, o maior lado do triângulo ABC a gente já determinou aqui que é 6 centímetros. E do maior lado do triângulo DEF era os 4 centímetros. Então tá aqui, ó, a razão do lado BC para o lado EF. Eita, professora, mas por que tem esse tracinho aqui em cima? Esse tracinho é como a gente determina lados em relação à geometria, lados de um polígono. Então a gente está falando do lado BC. Então esse é um segmento, ó, segmento BC, o lado BC. Mas porque segmento, reta, semirreta, tem uma diferença muito importante. Quando eu falo em segmento BC, eu estou falando de um segmento, ou seja, ele tem começo e tem fim. Se eu estivesse falando de reta, a gente faz a representação da reta no quadro, na lousa, nos slides. Mas a reta, ela não tem começo e não tem fim. Ela é infinita, tanto de começo quanto de fim, então ela é uma infinita. Agora, quando eu falo de segmento, não. Por isso que eu faço por esse tracejado. Né? A gente faz esse risquinho em cima do lado BC, porque é um segmento, ele tem começo e tem fim, ele tem uma medida. Né? E a mesma coisa para o lado EF, ele também tem uma medida. Qual é a medida BC? 6, tá aqui. Qual é a medida EF? 4, tá aqui. Então, qual que é a razão
entre o maior lado do triângulo ABC e o maior lado do triângulo DF, a razão é 6/4, certo? Essa é a razão. Agora eu poderia trabalhar um pouquinho mais essa pergunta. Se eu perguntasse a razão do maior lado do triângulo DEF para o maior lado do triângulo ABC, eu inverteria essa razão, certo? Porque eu estaria olhando primeiro para o EF e depois para o BC, ok? Bem, então essa razão 6/4 eu posso simplificar. Note que o 6 e o 4, eles são números que eu posso dividir por 2. 6 divididos por 2 resulta em 3, 4 divididos por 2 resulta em 2. Então, 3/2 é a chamada fração irredutível, ou seja, eu não consigo mais reduzi-lo. Ok? Então, eu posso dizer que a razão entre o lado maior do triângulo ABC para o lado maior do triângulo DF é 6/4, que também representa 3/2, é uma fração equivalente a 6/4, certo? Então, fazendo esse registro aqui, eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá, o que nós aprendemos hoje? Bem, nós aprendemos a proporcionalidade direta e inversa, ou seja, a gente trabalhou com algumas situações, problemas em que a proporcionalidade era direta, né, como a do suco, do refresco, e também aqui a proporcionalidade era inversa, como aquela questão da vazão da torneira e da piscina. Nós trabalhamos também com segmentos proporcionais, como a ideia ali da última situação problema do triângulo, né, em que a gente olhou a razão entre o lado maior do triângulo com o lado maior do triângulo, certo? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula e eu te espero para a próxima aula. Até mais!